Bom dia, pessoal. Dando continuidade aqui ao conteúdo de monômios, antes de nós fazermos a correção da atividade, nós vamos abordar esses dois conteúdos aqui inicialmente. Expressões algébricas particulares e monômios. Que é o seguinte: expressões algébricas que apresentam somente multiplicações entre números e letras, e além disso, os expoentes das letras são números naturais, são chamados de monômios. Vamos entender esse conceito aqui. Aqui ele diz, expressões algébricas que apresentam somente multiplicações entre números e letras, tá bom? Então vamos colocar aqui, 3 vezes A vezes B vezes X vezes Y. Isso aqui, pessoal, é igual a 3A, B, X, Y. Ou seja, aqui, pessoal, é um monômio. Não importa quantas letras você vai ter, tá bom? Aqui. Contanto que ele esteja se multiplicando, a única operação entre eles seja a multiplicação, ele será um monômio. Além disso, diz aqui, além disso, os expoentes das letras são números naturais, ou seja, todos eles aqui têm o expoente 1. Então, isso é um número natural. Ou seja, se fosse, tá bom, um número negativo aqui, aí já seria um problema. Não funcionaria, porque aí já se classificaria como uma fração algébrica, tá bom? Então aqui, nós podemos ter o expoente 2, 12, 6, 8, tá bom? Não importa o expoente aqui, contanto que ele seja um número natural. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, 2 vezes n ao quadrado vezes m elevado a 15 vezes z elevado a 7. Isso aqui seria 2n ao quadrado m elevado a 15, 15ª potência, vezes, ou melhor, z a 7ª potência. Então, pessoal, novamente, monômios são expressões algébricas que apresentam apenas a multiplicação, tá, entre números e letras. Agora vamos lá. Termos importantes que vocês precisam saber. Isso aqui, tá, é o coeficiente. Vou até colocar um exemplo aqui. Muitas pessoas pensam no... Se eu tivesse aqui, uma letra aqui, botar L. L elevado a 3. Eu tendo aqui, pessoal, L ao cubo. Qual seria o coeficiente numérico dele? O coeficiente seria 1. Por que seria 1? Porque 1 vezes L ao cubo é o próprio L ao cubo, tá bom? Qualquer número ou letra multiplicado por 1 será o próprio número, tá bom? Ou a própria letra. Então aqui o coeficiente numérico desse outro monômio aqui, pessoal, seria o 2. Agora, qual seria a parte literal? A parte literal seria aqui, nesse caso, o N, o M e o Z. Aqui seria o A, o B, o X e o Y. E os expoentes seriam isso aqui, o 2, o 15 e o 7. Nesse caso aqui, seriam os expoentes. Aqui nós temos o 2, temos o 12, o 6 e o 8. Então agora vamos aqui, monômios semelhantes ou termos semelhantes. Monômios que apresentam a mesma parte literal são chamados de monômios semelhantes ou termos semelhantes. Ou seja, pessoal, para que um termo algébrico, tá bom, seja um monômio semelhante ao outro, as partes literais deles têm que ser iguais. Ou seja, o coeficiente em si não importa, tá bom? O que importa é a parte literal. Vamos colocar aqui um exemplo. Se eu tiver aqui, 2x ao quadrado b e 15x ao quadrado p, tá, pessoal? Ou seja, isso aqui, tá? Esse termo algébrico aqui, ele é semelhante a esse outro, pois apresenta a mesma parte literal, ok? Se eu tivesse dessa forma aqui também, 2 quinto ou 2 sexto, não importa, no fracionário, tá? X ao quadrado b, isso aqui ainda seria monômios semelhantes. Eles apresentam a mesma parte literal. O importante aqui é a parte literal. Outra coisa, se eu tivesse assim, 3x b ao quadrado, aí já não seria igual. Observe que o expoente aqui, é 1.
e aqui seria 2. Então eu já não apresentaria a mesma parte literal igual, ok? Apesar de ter as mesmas letras, mas esse expoente aqui influencia, tá bom? Já torna ele diferente. O B elevado a 1 e o B elevado a 2 já são termos diferentes, ok? Não são iguais. Bem, pessoal, dito isto, abordar essa parte aqui, nós vamos abordar mais um pouco aqui, tá bom? Sobre binômios, trinômios e polinômios. No livro Telares, tá, pessoal, de vocês, tem um quadro na página 81 que simplifica tudo isso que eu estou falando aqui, tá? De binômios, de monômios, binômios e trinômios, tá bom? Então vou colocar essa tabela aqui para vocês. Então, pessoal, observa aqui nesse quadro, tá? Ó, número de termos, 1, que é monômios, ou seja, nós temos apenas um termo, tá, pessoal? Apenas um termo quando estamos falando de monômio, tá bom? Um termo. Tá vendo aqui, ó? 2xy, tá bom? É um termo. B ao quadrado é outro termo, tá bom? É outro exemplo de monômio, tá bom? E é apenas um termo. Agora, quando estamos falando de binômio, bi já tem dizendo 2, tá bom? Bi. Então, quando estamos falando de binômio, tá bom? Ele já apresenta dois monômios que pode ser tanto adição ou subtração, tá bom? Entre eles. Mas o importante é que eles apresentam a parte literal diferente. Lembre lá que para ser, tá bom? Um monômio, porque se você fizesse, por exemplo, a redução, tá bom? Que a gente vai ver mais logo à frente, a redução, tá bom? Por exemplo, aqui, vou citar logo um exemplo aqui. Se eu tivesse aqui, ó, 2x menos 5x, eles são monômios semelhantes, tá bom? Então, se você efetuar isso aqui, seria menos 3x. Então, isso aqui é um monômio semelhante, eles são monômios semelhantes. Já nesse aqui, eles não são monômios semelhantes, então você não pode efetuar essa subtração aqui, tá bom? Então, o binômio apresenta dois monômios diferentes, tá bom? Temos aqui, ó, a ao quadrado menos 2ab. E logo abaixo, temos 2x mais 6. Aí você pode estar se perguntando, professor, mas o 6 não está acompanhado de uma parte literal. Não tem problema. O termo aqui, o número, tá? O coeficiente é um monômio. E o trinômio é quando apresentam mais de 3 monômios, tá? Ou mais de 3, ou melhor, apresentam 3 termos ou 3 monômios, tá bom? Em que as operações podem ser adição e subtração. E eles são monômios diferentes. Como vocês podem notar aqui, tá? Nesse exemplo aqui, ó, temos x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Nenhum desses monômios aqui são iguais, tá bom? Ou seja, nenhum deles são semelhantes, por isso que formam um trinômio. Da mesma forma, segue esses outros exemplos aqui seguinte. Então, pessoal, agora nós vamos fazer a correção da atividade que eu passei para vocês. Bem, pessoal, fazendo a correção aqui da atividade, temos o seguinte, ó. Mariana vende carrinhos em miniatura a preço de x reais cada um. Qual o monômio que representa o preço de 9 desses carrinhos? Então, pessoal, você já sabe aqui, ó. Se eu comprar um, eu vou pagar x reais. Se eu comprar outro, pagarei mais x reais. Se eu comprar mais outro, será mais x reais. Mais outro carrinho, mais x reais eu irei pagar. Mais outro carrinho, eu irei pagar mais x reais. E assim sucessivamente até eu comprar os 9 carrinhos. Então, quanto x eu vou ter quando eu comprar os 9 carrinhos? Agora eu vou ter 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 8x, 9x. Então, a resposta para essa questão aqui é 9x. Pronto, simplesmente isso a resposta. Agora tem aqui, ó. Em uma rodovia, o preço de um dos pedágios é R$ 9,20. Se nesse pedágio passaram X carros em determinado dia, qual é o monômio que expressa a arrecadação em reais nesse dia? Ora, pessoal, se eu vou ter X carro passando e pagando R$ 9,20, isso seria 9. Veja bem aqui, ó, para vocês compreenderem como isso é simples. Se 2 carros passassem aqui, tá? 2 pessoas passassem de carro por essa rodovia, seria 9,20 vezes 2, porque 2 pessoas passaram. Se 3 pessoas passassem,
então seria 9 e 20 vezes 3, porque 3 pessoas passaram. Se passassem 4 pessoas, seria 9 e 20 vezes 4 pessoas que passaram. Agora, se passou X carros, ou seja, X pessoas de carro, então seria 9 e 20 vezes X, que isso é igual a 9,20x. Então seria R$ 9,20 X, ou seja, X carros que passaram. Então, quantos carros passarem, seria 9,20, o R$ 9,20 vezes tantos carros que passaram. Como foi X carros, eu não sei quantos carros passaram, então eu coloco X, porque X representa um número que eu não conheço. Então, pessoal, continuando aqui a nossa resolução, vamos para a terceira questão. Na terceira questão, ele diz o seguinte: identifique quais das expressões algébricas a seguir são monômios. Lembre-se, tá, pessoal? O que são monômios? São termos algébricos, tá? Ou expressões algébricas em que entre o número e a parte literal exista apenas multiplicação, ok? Isso é o que caracteriza um monômio. E, além disso, o expoente tem que ser um número natural. X ao quadrado é um monômio? Sim, é um monômio. O menos 10 é um monômio? Sim, também é um monômio. Então, vamos ver aqui, ó, x mais 2y. Observe que aqui nós temos um monômio e outro monômio, tá bom? Tem uma adição de monômios, então são dois monômios. Logo, isso aqui não é um monômio, tá bom? Isso é um binômio, como a gente viu no quadro agora há pouco. Tem aqui, ó, menos 2,1 bx ao quadrado. Então, isso aqui também é um monômio. 3a menos 2b. Novamente, temos aqui, ó, um monômio menos outro monômio, certo? Eles não são semelhantes. Então, isso aqui é um binômio, não é mais um monômio. Então, é não. E aqui nós temos 5 oitavos xy ao quadrado. Isso aqui também é um monômio. E temos aqui agora x sobre y. Isso aqui, pessoal, isso aqui é uma fração algébrica, tá bom? Isso não é um monômio. Então você coloca aqui, ó, não. Y ao cubo, isso sim, é um monômio. Quando aparece aqui, tá, pessoal? Essa parte literal no denominador, isso não é monômios, tá, pessoal? Isso é fração algébrica, tá bom? Então, isso aqui é não também, não é monômio. A raiz quadrada de x aqui, pessoal, é um monômio ou não? Não, não é um monômio. Sabe por quê, pessoal? Porque lá na definição nós dissemos que o expoente da parte literal tem que ser um número natural, certo? Para ser um monômio. E aqui, se você colocar isso aqui, esse radical na forma de potência, seria a mesma coisa que x elevado a 1 meio, tá bom? 1 meio. Então, dessa forma aqui, pessoal, esse número aqui, 1 meio, não é mais um número natural, é um número racional. Logo, isso aqui não é um monômio. Agora, na quarta questão, pede o seguinte: identifique o coeficiente e a parte literal dos monômios a seguir. Quem é o coeficiente aqui? Aqui vai ser o 7. A parte literal, b ao cubo. E você anota no caderno de vocês, tá bom? Quem é a parte literal aqui? A parte literal aqui, pessoal, é o x ao quadrado y. Quem é o coeficiente? O coeficiente aqui será, tá, pessoal, menos 1. Esse menos aqui seria menos 1. Quem é a parte literal aqui? É o c elevado a 4. E o coeficiente, tá, pessoal, é o 0,9. Aqui a parte literal é a x ao quadrado, a elevado a 5, x elevado a 3. É isso aqui, essa é a parte literal. E quem é o coeficiente, professor? O coeficiente é o número 1. Quando não aparecer nenhum número aqui, tá, pessoal? Será o número 1, o coeficiente, tá bom? Coeficiente numérico. Nessa situação aqui, quem é o coeficiente? O coeficiente numérico aqui será o 6, menos 6,2. E qual é a parte literal? A parte literal é o a elevado à quarta potência, b ao quadrado, c. Essa parte aqui é a parte literal. E aqui nós temos a parte literal. Bem, pessoal, o coeficiente numérico aqui, tá, pessoal, seria 5 quartos. Mas a parte literal não tem, tá bom? Não tem a parte literal. Pronto, pessoal. Então, com isso, nós fizemos a correção da nossa atividade. Então, vou abordar aqui só mais um pouco aqui desse conteúdo sobre redução, tá, pessoal, de monômios. Então, pessoal, para concluir a aula aqui, temos aqui, ó, redução de termos semelhantes.
Aí quando vamos fazer essa redução, pessoal, tá? De termos semelhantes, nós observamos justamente os termos, tá? Que são semelhantes. Como nós observamos quais são os termos semelhantes? Pela parte literal. Se apresentar a mesma parte literal, então aqueles termos, tá? Do polinômio, eles são iguais. E se eles são iguais, nós podemos operar com ele, fazendo adição e subtração entre os coeficientes numérico e mantendo, tá bom? A parte literal. A parte literal não vai se alterar, apenas os coeficientes numéricos. Exemplo aqui, ó. Temos 9a ao quadrado mais 3a ao quadrado. O que é que nós fazemos? Somamos, até botar em parêntese, 9 mais 3 e mantemos aqui, ó, o a ao quadrado. 9 mais 3, 12. Então ficamos com 12a ao quadrado. Aqui agora nesse exemplo, temos aqui ó, 14xy menos 3xy. Colocamos aqui entre parênteses 14 menos 3 e mantemos ó, x e o y aqui. 14 menos 3, 11. Então 11xy, ok? Pronto, reduzimos, tá, esses termos. Por que nós reduzimos esses termos? Porque eles são semelhantes. Então, nós podemos operar com a parte, tá? Que é o coeficiente numérico. Temos aqui agora ó, 7x mais 3y menos 2x. Quem nós vamos operar? Apenas, pessoal, o 7x e o menos 2x. Ou seja, vamos fazer isso aqui. Ó. Vamos pegar o 7 menos 2x mais 3y. 7 menos 2, 5x mais 3y, tá pessoal? Observe que o 3y e o 5x não vão se operar, tá pessoal? Não podemos nem somar nem subtrair quando as partes literais forem diferentes, ok? Então não podemos fazer isso, o que já é prelúdio, tá? Para adição e subtração de monômios, ou melhor, de polinômios no caso. Então vejamos aqui. Temos aqui adição e subtração de monômios. Bom, temos aqui ó, 3x ao quadrado. Então aqui, pessoal, apesar de aparecer de termos as mesmas letras, tá bom? Os expoentes são diferentes. Então, dessa forma, esses monômios aqui eles são diferentes, nem todos são iguais. Então vamos separar aqui, ó, os que são semelhantes. 3x ao quadrado mais 2x ao quadrado mais 2x mais x. Como vocês podem notar aí, o expoente aqui é 1 e o expoente aqui é 1. O expoente aqui é o 2 e também aqui é o 2. Então eles são semelhantes. A letra aqui é a mesma e também tem o mesmo expoente. 3x ao quadrado mais 2x ao quadrado, nós vamos ter quanto x ao quadrado? 5x ao quadrado mais 2x mais 1x, nós vamos ter, então, se nós temos 2x mais 1x, nós vamos ter 3x. Então, ficamos com 3x. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui é a soma desses monômios aqui, tá, pessoal? Observe que nós somamos, tá, operamos apenas com os monômios semelhantes. Quando eles forem diferentes, nós apenas mantemos eles e a operação entre eles. Bom, não podemos fazer mais nada. Bom, não se esqueça disso e não confunda. Outra coisa, pessoal. Aqui também está x ao quadrado, mas poderia ser outra letra. Se fosse outras letras, tá bom, pessoal? No lugar de x aqui, seria da mesma forma. Nós apenas indicaríamos essas operações entre eles, entre esses monômios. Um exemplo aqui rápido, para ficar claro o que eu estou falando. Se fosse aqui, ó, 5xy mais 3b menos 4xy mais 2b. Veja bem, aqui nós vamos operar apenas com os que são semelhantes. Ou seja, nós temos 5xy menos 4xy mais 3b mais 2b. Se eu tenho 5 menos 4, ficamos então com 1xy mais 3b mais 2. Se eu tenho 3b e adiciono mais 2b, nós ficamos com 5b. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Estudem e eu desejo bons estudos a todos. Até a próxima aula.